Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre literatura. Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Hoje eu vou falar sobre o livro Neve de Primavera, do autor japonês Yukio Mishima. Para a gente compreender esse livro, a gente precisa primeiro entender um pouco da vida do Mishima. Mishima ele nasceu em 1925, morreu em 1970, ele cometeu um suicídio ritual do estilo dos samurais, porque ele era muito apegado ao código Bushido, que é um código tradicional japonês. O Mishima, ele viveu durante sua juventude do processo de transição cultural muito forte do Japão de modernização, iniciado na era Meiji. Eu já falei isso numa série de vídeos sobre a história do Japão. Eu vou deixar essa série, o link dela aqui na descrição. Então o Mishima, ele viveu essa época de modernização, a abertura da economia japonesa, a entrada do Japão para os moldes ocidentais de economia, a chegada de pensamentos europeus e norte-americanos ao Japão. Então foi todo um processo de mudança cultural. Ele viveu ali, ele era jovem durante a Segunda Guerra Mundial, não pôde lutar devido a problemas de saúde e viu o Japão sendo derrotado e sendo submetido aos Estados Unidos após o fim da guerra. Então, nesse período após a Segunda Guerra Mundial, ele acabou absorvendo muito da cultura extremamente nacionalista do Japão através do Código Bushido. Ele se tornou extremamente ferrenho às tradições japonesas. Então, no livro Neve de Primavera, a gente tem um reflexo dessa época que o Mishima viveu e os conflitos existentes nele entre tradição e modernização no Japão. As descrições que ele faz no livro nos mostram muito isso. As pessoas começam a usar terno, a chegada de automóveis, o surgimento de famílias que se enriqueciam nessa nova sociedade que surgia, um conflito da chegada de ideias jurídicas europeias entrando em conflito com a tradição jurídica do Japão, as questões de arquiteturas, de vestimentas, hábitos e tudo mais o que forma uma sociedade. Então, o grande ponto do livro Neve de Primavera é a gente compreender esse período do Japão de grandes mudanças, de grandes influências externas que estavam chegando, pelo ponto de vista literário de alguém que viveu essa época e que tinha uma postura ativa em relação a isso. Um outro grande ponto desse livro é o extremo lirismo que o Mishima apresenta na sua escrita. Um estilo que é muito parecido com o do Yasunari Kawabata. Eu já falei sobre o Kawabata em um outro vídeo, vou deixar o link também aqui na descrição. Assim como o Kawabata, o Mishima ele tem uma prosa que parece muito com uma espécie de pintura. Ele descreve as paisagens com muito lirismo, ele fala sobre a cerejeira, sobre as árvores, sobre as plantas. Ele faz descrições muito detalhadas dos seus personagens, descreve a roupa, o cabelo, a maquiagem das mulheres. Então, ele tem essa profundidade dessa descrição e também tem muita profundidade ao trabalhar o aspecto afetivo de seus personagens. Assim como no Kawabata, a gente tem no Mishima personagens que são levados a extremos por questões afetivas. É uma característica muito interessante, ainda mais quando a gente fala que a literatura do século XX, no Ocidente, se tornou cada vez menos romântica. Já essa perspectiva do Mishima, a gente tem um romantismo muito extremado, que leva os personagens a tomadas de decisões extremas nas suas vidas. Em Neve da Primavera, a gente vai ter a história de um jovem chamado Kyoaki, que é de uma família chamada Matsugai.
Os Matsugai, eles são uma família nova de nobres. O avô do Kyoaki foi próximo ao imperador durante a restauração Meiji e com isso começou a ganhar influência política e a sua família cresceu, se tornou relevante no contexto político, no contexto da nobreza japonesa. E eles são muito próximos à família Yaokara, que é uma família bem mais tradicional, porém está em decadência. Então o Mishima ele nos coloca duas famílias que representam realidades distintas dentro desse contexto de conflito de modernidade e tradição. Uma família nova de nobres que está crescendo e uma família tradicional que está entrando em decadência. Nessa família dos Ayokura, existe uma jovem chamada Satoko. E o Kyoaki, ele tem uma relação de amor e ódio com relação a Satoko, que ele conhece desde criança, e a Satoko sempre demonstrou uma forte paixão por ele. E o Kyoaki, ao longo da história, ele vai se demonstrando um jovem muito fechado, muito internalizado com seus sentimentos, dentro de uma família em que o seu pai é uma pessoa muito expansiva. O seu pai vive de relações políticas muito fortes e espera isso do Kyoaki. Ele acaba sendo um jovem muito mais fechado, até um tanto quanto niilista. E a paixão e o ódio que o Kyoaki sente ao mesmo tempo pela Satoko vai levar a uma série de tomadas de decisões muito fortes que vai influenciar na relação das duas famílias com a própria monarquia japonesa. Então, o Mishima nos traz uma relação amorosa, extremamente dolorida, extremamente passional entre dois jovens que está contextualizada dentro desse período de mudanças que o Japão estava passando na época em que a história se passa, que é na década de 1910. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.